Saudações leoninas, bem-vindos a mais um Leão Rampante, um podcast semanal de Sporting Clube Portugal, todas as semanas no Defender Sporting, desta vez num dia diferente, por conta da paragem e do fim do mercado de transferências dessa silly season que parecia que nunca queria terminar, mas finalmente terminou e vamos falar dela também. Ainda resquícios da derrota do Sporting no Clássico da quarta jornada no estádio José de Alvalade. Vamos falar de mercado de transferências, fazendo um rápido balanço e, claro, outros assuntos de Sporting Clube Portugal. E, no fim, vamos responder aos comentários da semana. Mas vamos começar com o nosso André Cavaleiro. 5 minutos do clássico, meu caro. Palco é teu. Eu queria que desses os teus 5 minutos sobre aquilo que foi a derrota do Sporting Clube Portugal em casa com o Futebol Clube do Porto. Derrota por 2-1. O Sporting esteve a perder 2-0 e depois reduziu para 1-2, resultado com que terminou a partida, e queria que desses as tuas considerações então neste pós-clássico. Já foi uma semana, já temos aqui mais distados, mas uma maior distância. É sempre um desgaste que não se apaga, porque perder clássicos é sempre complicado e iniciar por causar e falar das minhas saudações leoninas para todos que estão a ouvir. Um clássico que lá está, não foi bom, porque quando não se ganha um clássico, ainda por cima em casa, nunca é bom. Um jogo que, e novamente com um jogo de mais grau de exigência ao Sporting, que não passou, também como na Supertaça não passou no derby, agora também no clássico não passou por também se calhar outros motivos ou idênticos, cada um terá a sua opinião. Um jogo que pronto, pode-se falar muitas questões táticas, mas foi um jogo que claramente faltou o que tem faltado sempre em jogos com o Porto, na minha opinião. Deve haver a questão da agressividade no jogo. Senti o Porto e por acaso até comentei com o Francisco ainda noutros dias, eu senti a equipa do Sporting não queria ganhar tanto o jogo como a equipa do Porto, e isso para mim não pode acontecer, e isso para mim parte muito do princípio da questão das segundas bolas. O Porto foi muito mais agressivo nesse sentido do jogo, apesar de não ter feito um jogo nada de especial, senti o Porto mesmo assim muito acima do Sporting em alguns minutos do jogo, e isso não pode acontecer. E o Sporting foi um bocadinho melhor em alguns momentos, nunca se conseguiu superiorizar. Nos duelos, então, para mim, não foram superiores a momento nenhum do jogo. Quando aos 20 e tal segundos levas uma bola no poste porque está tudo a dormir na área, acho que também está tudo dito. Mas lá está, um jogo que, na minha opinião, foi um bocado equilibrado, com esse ligeiro para o Porto, caso a questão da agressividade, do querer ganhar e serem mais inteligentes a nível do seu jogo. Acho que o Porto levou a sua estratégia muito bem montada e para o que queria fazer do jogo, acho que conseguiu implementar. O Sporting, como tem um jogo muito mais criativo e associativo, não conseguiu fazer. Muitas dificuldades de Abassi e Inácio em perder muitas bolas. O Sporting falta muita construção. Também fez falta de Diomande, pelo menos a nível físico, um jogador como o Maxi, porque o Mangas, quando subiu o nível, também nota-se que é um jogador que custou 300 mil euros e é mesmo assim. E acho que fez falta ali algumas zonas. E depois é aquela questão também da finalização. Quer dizer, o Sporting na primeira parte tem um lance 3-0, fica a ideia que até o Pote ia falhar a baliza. E nestes jogos é muito importante ser o primeiro a marcar. E o Sporting acabou por não marcar. O Porto marca num erro defensivo gigante da equipa do Sporting. Aquele é um buraco, não sei, nem consigo culpar todos, porque mas tens ali Coxa, o Pote, o Mangas, nenhum conseguiu fazer aquilo. Também o Fresno ainda não conseguiu acompanhar o Luke Dion, que é um avançado muito experiente, e fez o que quis no jogo, porque o Inácio também durante o jogo nunca conseguiu encostar nem marcar essa posição. Lá está a falta de Diomande, mas o Sporting depois marca um gol que é um bocado fortuito também, e depois já não conseguiu chegar ao empate. Pá, derrota justa, na minha opinião. Muita coisa a melhorar, pelo menos a nível de construção. Voltou-se a construir a 4, não entendi porque é que se mudou essa questão, mas é uma opinião mais pessoal minha. E agora daqui para a frente, nada está perdido, pessoal. Não entra em pressão nem nada. Estamos na quarta jornada ainda há muitas provas para disputar e muito campeonato, mas claramente há indícios que algumas coisas não estão a correr bem, pelo menos nos jogos grandes. Muitíssimo bem. Eu queria acrescentar que eu acho que o Porto foi superior muito pelo aquilo que o André falou, não é? Relativamente àquilo que foram os duelos, a agressividade, e também acrescento que durante muito tempo o Porto conseguiu atacar melhor que o Sporting, teve mais critério. E o Sporting não pode terminar uma primeira parte num clássico sem um único remate enquadrado. A verdade, tivemos uma oportunidade cabal por marcar, por fazer o golo por Pedro Gonçalves. E agora, Francisco Soalheiro, eu vou rapidamente colocar também no clássico, 30 segundos.
Também tivemos um lance que eu acho que teve influência no resultado, mas não me queria desculpar com isso. Mas há um penalti que fica para assinalar, na minha opinião, e visão sobre o Geni. O que é que tu tens a dizer sobre, rapidamente, os seus 30 segundos sobre este lance, para virarmos a página e deixarmos o clássico de lado? Aproveitar para cumprimentar então as pessoas que estão lá em casa. Obrigado por nos estarem a acompanhar. É sempre um gosto, tanto nós falarmos de Sporting, e é sempre um ótimo dia para falar sobre o nosso grande Sporting Clube Portugal. Rapidamente sobre o clássico, eu associo mais palavras do André e do Hugo, que não foi um jogo bom, o Sporting com muitas dificuldades e também com muita dificuldade de impor o seu jogo. Tivemos muita dificuldade na construção, é verdade, fica aqui um penalti por marcar, mas acho que a grande questão aqui não é o penalti que fica por marcar. Acho que a grande questão que fica aqui é a produção do Sporting, que não foi má, foi péssima. Nós temos já algumas coisas para melhorar, é muito certo, nomeadamente a maneira como nós construímos. Notou-se muito aquilo que é a falta de um jogador como Diomande, e depois ficam aqui também algumas preocupações, nomeadamente com o meio campo, porque depois de Koshorashvili ter saído, e acho que até nem foi um brilhante jogo do Koshorashvili, mas o que se viu Depois é bom. mas o que na verdade se viu é que depois da sua saída o Sporting acaba por perder o meio campo, e isto aqui são os alarmes. A verdade é que futuramente teremos Daniel Bragança, não sabemos ainda bem em que condições será, mas o ponto, focando naquilo que é o presente no momento, deixam muitas dúvidas, até porque não sabemos quando é que Morita volta e se realmente está comprometido ou não com o Sporting. Mas vamos deixar a especulação para o futuro. O que vamos focar agora é no presente. E sobre o presente do Sporting Clube Portugal, temos que atribuir o prémio Manuel Fernandes da partida aos jogadores do Clássico, não é? E por isso eu queria solicitar o vosso voto para o prémio Manuel Fernandes da partida. Quem para vocês mereceu é uma derrota do Sporting, mas o prémio Manuel Fernandes não quer saber disso. E por isso, no André Agnóstico estamos todos conversados, não é? Ninguém acertou. Também as previsões do Clássico foi 0 para nós. E eu queria destacar aqui, então, o prémio Manuel Fernandes. Eu vou começar, posso começar pela votação, até por uma questão de tranquilidade, ou seja, dar-vos uma tranquilidade maior para poderem votar e pensarem no vosso prémio Manuel Fernandes, se não o tiverem ainda ciente na vossa cabeça. Eu, para mim, o prémio Manuel Fernandes da partida de Sporting e Porto é muito complicado atribuí-lo, mas eu vou atribuir a Ricardo Mangas. Porque pode não ter sido o melhor, pode ter sido um jogador que fica mal visto no lance, mas eu acho que no meio da mediocridade, a verdade é que os dois lances que nos fizeram mais acreditar foram de Ricardo Mangas, e por isso vou-lhe dar o prémio de Manuel Fernandes. Vou-lhe dar o prémio Manuel Fernandes a Ricardo Mangas. A verdade é que se calhar Yulman foi a melhor unidade do Sporting na partida, mas eu vou preferir dar o esforço, porque numa altura em que se fala tanto de duelos e que falamos tanto na agressividade dos duelos, infelizmente para nós, acho que Ricardo Mangas foi o jogador que esteve mais ligado nesses duelos, ou um dos jogadores que esteve mais ligado. A verdade é que errou bastante no Clássico no aspecto defensivo, teve muitas dificuldades, nós já sabíamos. Contra mim falo porque acho que Ricardo Mangas acaba por, em capítulos nas decisões com bola, ser insuficiente nesse capítulo, mas vou-lhe dar o prémio de Manuel Fernandes da partida. Porquê? Por conta do querer. Porque a verdade é que não foi por qualidade técnica, porque nós nunca nos conseguimos impor na qualidade técnica ao adversário, foi no querer, foi nessa motivação dos duelos, e Ricardo Mangas foi um lutador, e até está no lance do único gol do Sporting na partida, e depois está num lance idêntico também, e a verdade é que num jogo onde ninguém brilhou, vou tentar dar aqui um prémio muito pelo esforço e pelo sacrifício. André, o teu prémio é Manuel Fernandes. Eu, pronto, pode parecer que estou a fazer batota, mas eu vou votar outra vez no Luís Soares. E neste momento eu tenho um motivo. Está bem, não fez gol, mas eu acho que foi dos mais inconformados da equipa do Sport, sinceramente. Pelo menos em nível da pressão, acho que esteve sempre muito bem. Pá, se calhar faltou o gol, mas também ali boas defesas do Diogo Costa. Naquele lance que o Pote podia ter decidido melhor, se calhar, que ele passe para o Pote é um bocadinho
Demora um bocadinho se calhar, mas eu acho que muito bem nessa questão da pressão, criou as suas oportunidades, causou muita dificuldade à defesa do Porto e chegou a ganhar muitas bolas dentro da área. Lembro pelo menos na primeira parte, depois o Trincão chuta contra um jogador do Porto. Também faz pressão naquele lance em que acho que depois o Kocherashvili decide mal e depois já nos vê a bola no pote, chuta a bola para Setúbal, praticamente. Portanto, eu acho que até dentro dos. Eu estava muito assim dentro do nosso capitão Yulman, que também não fez um jogo brilhante, mas com o caso da questão da liderança e até controlou minimamente o meio campo, estava um bocado indeciso entre os dois, mas eu acho que o Soares dos. Vá, eu não diria o menos mal, mas eu acho que pronto, não foi por ele que perdemos o jogo, portanto dava ao prémio Luís Soares, porque acho que fez tudo bem, só faltou o gol. Agora, não pode jogar sozinho. Francisco Solheiro, o teu prémio Manuel Fernandes da partida. Este prémio Manuel Fernandes é de facto muito complicado de atribuir a alguém, porque acho que ninguém. É muito complexo, portanto eu votaria em Morten Newman. Por ser o capitão, esteve dentro do jogo, a equipa toda em subrendimento, digamos assim, não estivemos bem, portanto, dentro daquilo que foi o mal menor, Morten Newman destacou-se. Ou seja, temos um empate no prémio Manuel Fernandes e por isso quem desempata estas coisas é quem está lá em casa. Vamos aos comentários. Na votação popular que fizemos, a vitória foi para sorriu a Francisco Trincão, e agora vamos ver a quem é que vai sorrir. Então podem votar em Ricardo Mangas, podem votar em Morten Newman e Luís Soares. Quem para vocês foi então o melhor do Sporting deste clássico? Que de má memória, mas lá está, temos que atribuir o prémio Manuel Fernandes da partida. Temos uma obrigação legal nesse sentido, há de que ser atribuído, tem que haver o vencedor e por isso vamos destacar, queria destacar então esse ponto, de quem é que vence então o prémio Manuel Fernandes da partida. Acho que é da mais elementar justiça termos que o atribuir. Deixem a vossa opinião nos comentários, porque será muito importante para chegarmos aqui a um consenso que neste momento não existe minimamente. Não existe minimamente. Mas bem, vamos deixar-nos de pensar no clássico para virarmos a página e eu queria agora colocar então o balanço do mercado. O balanço do mercado é o próximo assunto, o fim do mercado de transferências do Sporting Clube Portugal, que terminou no um minuto depois, o mercado só terminou um minuto depois da hora para o Sporting, devido ao caso J. Silva. Mas Francisco, passando-te a bola aqui, tu tens aí os números preparados então do Sporting Clube Portugal. Vamos primeiro aos números em termos de balanço e vamos às entradas e saídas no plantel do Sporting Clube Portugal. Portanto, a nível de vendas, foram precisamente 11 vendas, aqui a contar com Jogaio, Travassos, Sotiris, Afonso Moreira, Alexandre Brito, Kovac André, Kovacevic, Diogo Pinto, Edwards, Jokers, Franco e Conrad Darder. Portanto, isto equivale mais ou menos a 108,30 milhões de euros contra compras que foram 8. E falando aqui rapidamente, Fotis, Soares, Vaianidis, Mangas, Kocherashvili, Alisson, Rui Silva e João Virgínia. Portanto, aqui são 8 jogadores e é um valor aproximado dos 70 milhões de euros. Portanto, aqui o Sporting, do meu ponto de vista, procurou livrar-se daquilo que eram excedentes ou aqueles que eventualmente não iriam ter qualquer tipo de contributo no plantel do Sporting. Reforçou, veio repor algumas soluções, mas acredito que ainda não é aquilo que nós esperávamos do mercado. Portanto, se nós formos a falar aqui, o mercado, do meu ponto de vista, não foi bom, esperava um pouco mais do Sporting e acredito que esta mudança para este novo atual sistema acaba por abrir mais lacunas naquilo que é o campo e a dinâmica do próprio Sporting. Porquê? Porque necessitávamos de reforçar algumas posições que não fizemos, nomeadamente o dito extremo que o Sporting tanto andou à procura durante 3 meses e que nós não conseguimos não conseguimos garantir, nem tão pouco. Falou-se muito de Aramai, falou-se de Kevin, falou-se de Constante Elias, também falou-se de J. Silva, que era uma solução era mais uma solução, não dentro daquilo que eram estes 3 que eu falei, mas para dar um pouco mais de profundidade ao plantel e que inclusive era um pedido do treinador e que a própria estrutura do futebol do Sporting aceitou.
mas também, do meu ponto de vista, acaba também por ficar alguém para vir fazer a companhia a Francisco Trincão, porque 2 épocas de seguida em que Francisco Trincão fará os 90 será muito, muito complicado e acredito que poderá ser interessante. Portanto, esta é uma primeira leitura daquilo que é o mercado. Um, Também acredito que o Sporting, de certa forma, poderia ter procurado fazer aqueles movimentos de antecipação como nós fizemos no passado, nomeadamente com o Manuel Ugarte, que é aquilo que eu mais lembro-me recentemente. E acho que o Sporting acaba por pecar, de certa maneira, nesse estilo, que é procurarmos uma solução ou procurarmos já uma antecipação à saída de Morten Newman. Nós já sabemos à partida que Morten Newman sairá do Sporting no futuro. Portanto, este mercado seria o momento ideal, era o timing perfeito para nós procurarmos esses tais movimentos de preparação. Portanto, depois passou-se para o tema Jota Silva, acredito que vamos falar já daqui a pouco. E, portanto, André, se calhar eu passo da bola. Eu passando a bola aqui rapidamente ao André. André, então o teu balanço geral do mercado, porque já iremos também a como fica o plantel do Sporting Clube Portugal. Pá, isso do Jota Silva teve muitas mudanças. Pá, parecia uma novela também, mas foi do último dia. Muitas Se o André quiser saltar, então vamos a 1 minuto sobre Jota Silva. É pá, pronto, mas eu ia fazer a ligação entre os dois, mas pronto. O Jota Silva, lá está alinhado ao mercado, que foi uma desorganização e acho que isso é unânime, que foi um mercado muito confuso parte do Sporting. Não só por causa da demora depois da venda de Jokers, acho que o Sporting teve muito tempo a marinar ali na venda do Jokers e acabou por buscar prejudicar algumas contratações ou o seu planeamento. Não se conseguiu aqueles alvos principais para extremo e acabou até por não vir nenhum. Portanto, acho que pelo menos nesse ponto do extremo foi um mercado falhado. Quanto ao resto das posições, a nível de vendas, acho que o Francis já disse tudo o que tinha a dizer. O Sport fez muito dinheiro. Acaba por ser, se calhar, dos 3 grandes, o único que fez um salto positivo entre compras e vendas. Tenho essa ideia. E Sim, pronto, sim. a nível financeiro, pelo menos relatório de contas, somos os campeões. Pá. Agora, do resto, pronto, relatório de contas, já vamos ser os campeões. Agora, o que é importante mais ainda a nível desportivo, vamos ver e vamos ver que implicações isto terá, pelo menos até janeiro ou até ao final do ano, porque pode ser fatal às vezes não vir buscar alguns jogadores. Quanto ao resto dos jogadores, acho que são jogadores, na minha opinião, é um upgrade ao Arda. Desejo muita sorte ao Arda também, vou associar as minhas palavras também para o Arda. Acho que veio o Fotis, que é um jogador que acho que é melhor no meu aspecto, não só para o nível do jogo, mas acho que é um jogador mais preparado. O Israel pelo Virgínio, acho que ficámos ela por ela, sinceramente. De resto foi, pronto, o Mangas vem num... Pronto, é um jogador de 300 mil euros. Agora, o caso das lesões do Nuno Santos, se calhar faz mais sentido ter vindo esse jogador, que é um jogador que o treinador conhece. O Vaianidis, se o Gai entrou o Vaianidis, claramente também é um upgrade, não estou a dizer que é diretamente, mas se um lateral e entrou outro com mais capacidade. Não se conseguiu colocar jogadores como o Just e o Matheus Reis, infelizmente, acho eu, mas são jogadores que podem dar contributo ao plantel também. Ficamos com muitas opções ali a nível defensivo e no meio campo, na minha opinião, mesmo com o Kocherashvili, também foi uma adição e acho que estamos ali com mais jogador no meio, fora o Yulman, do Bragança, que agora está lesionado, o João Simões, também o próprio Morita. A grande lacuna, como o Francisco diz, é o lateral, o extremo, neste caso, porque não há ninguém para suplente o Pote nem para suplente o Trincão, pelo menos com aquelas características de jogo interior, e faltava esse tipo de jogador, que já o ano passado falhou, não foi só deste mercado, já o ano passado nem em janeiro, nem no verão conseguimos ir buscar, já no outro de janeiro também falhámos o lateral direito, este finalmente conseguimos ir buscar o Vaianidis, mas pronto, é uma lacuna que me preocupa a nível Liga dos Campeões, porque não sei como é que vai ser essa rotação, não sei se Rui Borges também poderá voltar atrás no sistema e meter lá um Kenda ou um Geni, neste caso ali nas posições da frente, ou poderá jogar até o Ioannidis com o Soares, portanto vamos ver como é que, ou até o próprio Maxi, também se for o Maxi poder jogar mais à frente, vamos ver o que é que Rui Borges terá pensado, mas claramente falhou-se nisso. Fechando com Jota, eu acho que 7 milhões por um ano era absurdo, um empréstimo pagar 7 milhões, que a gente íamos pagar o valor e depois íamos pagar o salário do jogador. Por um lado é ainda bem que não veio a nível financeiro, mas se calhar tinha dado jeito, porque acho que era um jogador que vinha a acrescentar e era um bom suplente. Vamos aguardar, porque o Sporting chegou com 1 minuto de atraso, então para esse reforço. E agora, antes de irmos a como fica o plantel do Sporting Clube Portugal, acho que era da mais elementar justiça colocarmos então
as declarações do presidente Frederico Varandas em cima da mesa sobre a mudança que o André referiu, que ele disse que o Rui Borges poderá fazer mudanças e etc. Mas eu gostaria de falar de mudanças, porque o presidente Frederico Varandas falou sobre essas mesmas mudanças. Falou que uma coisa muito importante, na minha opinião, um dos pontos mais importantes das declarações de Frederico Varandas foi vaticinar que o treinador do Sporting Clube Portugal veio também para o Sporting, para se fazer uma mudança do sistema. Palavras de Frederico Varandas, que explicou que o Sporting também trouxe Rui Borges para fazer uma mudança no modelo de jogo. Na altura até referiu sobre o Santos ser a quinta opção, tornar-se a quinta opção para a posição, e que então essa mudança do estilo de jogo do Sporting e na filosofia de jogo, e que o Sporting não ia ser o campeão do mercado, que nunca é campeão do mercado, e que o Sporting quer títulos, quer ser o campeão no final do ano. Mas destacou também que o Sporting então que trouxe Rui Borges para fazer essa mudança. Então, por isso, Rui Borges e o 3-4-3 é um assunto enterrado no Sporting Clube Portugal. O presidente do Sporting, então, a assumir a responsabilidade por esse dossiê, a dizer que o Sporting quis mudar, então, o sistema de jogo e a forma de jogar, e que trouxe Rui Borges para fazer essa mudança. Mas acho que agora podíamos ir a como fica o plantel, e fazemos aqui um salto no nosso estúdio para como fica este plantel do Sporting Clube Portugal. Deixamos aqui a imagem retirada então do 00.pt, e assim fica o plantel do Sporting Clube Portugal. E eu só queria rapidamente acrescentar este ponto, porque acho que é um ponto interessante de nós debatermos sobre, que o plantel do Sporting fica desta forma, e acho que fica à vista de todos. Então o primeiro ponto aqui, com a listagem por posição dos atletas: a falta de profundidade nos setores ofensivos do terreno. Ali vemos Francisco Trincão a poder jogar por dentro, a verdade é que também pode jogar para a direita, mas eu costumo brincar, mas acho que esta imagem é importante para falarmos de uma manta, que a manta fica curta, porque se esticarmos Trincão à direita, não há ninguém no meio. Se esticarmos Pedro Gonçalves ao meio e mantivemos lá Trincão, fica só o Alisson na esquerda, que julgo ser insuficiente. Acho que esta imagem vaticina aquilo que nós falávamos no mercado, que há alguma falta de profundidade, que até no caso de Jota Silva foi referida, porque se o Sporting a 1 minuto do final do mercado de transferências estava a tentar trazer um jogador para acrescentar profundidade, palavras do presidente do Sporting Clube Portugal, é porque o próprio Sporting vaticina que o próprio Sporting pensa isso, que havia uma falta de profundidade, porque senão não se fazia um esforço financeiro para trazer Jota num negócio avaliado na época em 20 milhões de euros, 4 milhões e meio, mais 15,5 para a aquisição futura do passe do atleta. É porque faltava profundidade. Francisco, o que é que esta imagem nos demonstra? Porque eu vou para as pessoas que estão a ver pelo Spotify ou por outras plataformas que não conseguem ver. Portanto, aqui na baliza eu vou só falar daquilo que é eu vou falar só do 11 e depois certamente vou acrescentar aquilo que são as edições. Portanto, na baliza vamos ter Rui Silva, que para mim parece-me que, e acho que não há nem sequer tema de debate, que será o guarda-redes principal. João Virgínia como suplente, Diego Calai, Francisco Silva igualmente suplentes. Ali, no lado direito, temos Ivan Fresneda e Vaianidis. Do meu ponto de vista, o 0-0 coloca o Ivan Fresneda como titular. Do meu ponto de vista, acredito que será ao contrário, será Vaianidis a longo prazo a alcançar este lugar no 11 em detrimento eu acho que, e até Francisco fazendo essa ressalva, que está colocado pelas titularidades, ou seja, pelos números de titularidades. Pelo menos os jogadores que começaram como titulares, digamos assim. Acho que é muito por aí que se coloca Fresneda à frente de Vaianidis. De acordo, da mesma forma que aqui temos o primeiro defesa central, digamos assim, é Ousmane Diomande,
O segundo será Gonçalo Inácio, ambos os dois a fazer aqui a dupla, e depois temos Zeno de Baste, Eduardo Quaresma, Jeremiah Sanchez e Mateus Reis. Eu tenho aqui algumas questões sobre Mateus Reis, porque parece-me que Mateus Reis poderá jogar como defesa esquerdo, e depois ali a alteração que eu se calhar fazia era puxava Nuno Santos para os lugares mais ofensivos. Mas voltando aqui, nós olhando para esta dupla de centrais, parece-me que é normal, Osman Diomande e Gonçalo Inácio. Agora o restante parece-me que existe um excedente de centrais, nomeadamente Eduardo Quaresma ainda não teve minutos, ou seja, estamos no dia 6 de setembro de 2025. Eduardo Não, Quaresma não eu teve até minutos. queria, o Francisco, até queria colocar que nenhum dos três teve minutos, ou seja, Eduardo Quaresma, Jeremiah Sanchez e Mateus Reis. E Os três Mateus não têm Reis. E minutagem Zeno de nenhuma. Basso acaba por ter, porque Osman Diomande acaba por estar lesionado e entra pela naturalidade da posição, digamos assim. Depois do outro lado, do Maxi Araújo, parece-me que será sempre se vai estar no 11 titular. Ricardo Mangas, parece-me que é a alternativa. Nuno Santos, tenho muitas dúvidas aqui. Se calhar, não sei se o Hugo e o André concordam que vai jogar como defesa ou se vai jogar nos setores mais ofensivos. Eu tenho muitas dificuldades em colocar esse ponto do Nuno Santos e acredito que é a terceira opção do Sporting nesta fase, porque é o jogador que está entregue ao departamento médico do Sporting Clube Portugal e que ainda deve vorar a recuperar, porque já se falou de Nuno Santos para a Taça de Portugal e não esteve. Falou-se de Nuno Santos para a Supertaça, não esteve. Até o próprio deu numa entrevista que queria estar na Supertaça e acaba por não estar. Falou-se agora da paragem internacional e agora têm saído notícias na imprensa, que falta então também confirmar esse facto, mas que Nuno Santos ainda deverá aguardar 15 dias extra após a paragem, pelo menos vamos aguardar para tentar perceber. Eu também tenho muita dificuldade em perceber como é que Nuno Santos neste modelo pode jogar mais à frente. Porquê? Porque falámos sobre Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, que o André falou, e bem há pouco, de procurarem muitos movimentos interiores quando jogam a partir de uma linha. Nuno Santos não me parece que tenha esse perfil para poder dar a profundidade a partir das laterais, como jogadores como Maxi, que tem mais jogo interior. Acho que Maxi e Nuno Santos podem complementar-se, porque Maxi é o jogador que busca mais terrenos interiores e Nuno Santos daria essa largura. Acho que é uma boa dor de cabeça para Rui Borges. Gosto sempre que o Rui Borges tenha dores de cabeça neste sentido de ter opções de qualidade, mas confesso que neste modelo, como o Sporting está a jogar, vejo Nuno Santos mais como um lateral esquerdo do que como um extremo esquerdo. Não sei se o André vai nesse ponto. Não, olha, eu pegando, e isto pronto, é naquele 4-2-3-1 que eu não sou muito fã de Rui Borges. É aquela questão que tu falaste da Manta, por exemplo, só tens o Trincão para fazer aquela posição de 10. No máximo podes pôr o Pote, mas depois tirares o Pote ou metes um extremo ou metes o Ioannidis, mas depois puseres o Ioannidis com o Soares, não há ponta de lança no banco. Mas depois se puseres Trincão não há 10 no banco, porque tens de jogar o Pote na esquerda. Então se puseres o Pote na esquerda e o Trincão descansar, portanto, não vai faltar sempre ali alguém, e para mim é aquela zona ali, e daí o Jota ou um extremo fazer total sentido. Quanto à questão dos centrais, pronto, a questão do Juice vamos ver se contará para a equipa A, mas é um jogador pelo menos atirado ali. Já iremos depois a esse caso. Pronto, o Nuno Santos está lesionado, portanto, por enquanto só tens o Maxi e o Mangas, e no meio campo só tens, neste caso, Maurita, que também está tocado, mas acho que poderá recuperar já para o Famalicão, vamos ver também dessa questão, com o Charasvili, o Yulman e os Simões. O Bragança também neste momento se cá só a partir de janeiro, portanto também é dois jogadores que contam, e é bom ter essas opções, mas neste momento não contam. Pronto, lá está, naquele 3-4-3 nós começámos no Casa Pia, que pronto, é um 3-4-3 com as questões do Rui Borges, que é, por exemplo, em vez de ter 3 centrais, podias jogar com Diomande, De Baste e Inácio, jogas com Fresneda, Diomande ou Inácio. Eu acho que nesse 3-4-3, mesmo com o lateral a fazer de central, tens mais opções, porque depois podes, por exemplo, pôr um Gênio ou um Kenda, pelo menos a extremo esquerdo ou a extremo direito, e apesar disso acho que não se perde tanto. Agora, neste 4-2-3-1, ficas muito limitado nesse sentido. Pá, eu também vejo ali o Alisson, eu posso dar uma opinião já pessoal minha, podem já crucificar, mas eu acho que é um jogador para estar na equipa B neste momento ainda é muito verdinho. É a minha opinião. Vamos ver como é que vai ser ao longo da época. Neste momento ainda não vi nada, nem na pré-época, que me suscitasse. O Ryan Lucas está na equipa B, deu muito mais interesse que o Alisson. Portanto, acho que é um jogador que está muito verdinho e ainda vai ter de evoluir, mas é claramente uma opção. Pronto. Sim, é uma opção, até porque lembrar que a Alisson já entrou em 2 jogos. Pronto. Mas acho que está muito verdinho, muito nervoso nos jogos, acho que não tem acrescentado muito.
lá está, neste 4-2-3-1, e é o que o Hugo já disse e o Chico, eu noto alguma dificuldade de tentar tapar aqui umas mantas. Aquele 3-4-3, mesmo com a questão do lateral fazer de central na construção, acho que continua a faltar um extremo, mas acho que é mais fácil de tapar. E acho que ficamos mais confortáveis, pelo menos a nível de opções para todas as posições. Porque lá está, porque lá para o lado direito ficas com o Fresneda, com o Vaina ou com o Quaresma, portanto o Quaresma deixa de estar ali e é uma opção para central do lado direito. Ficas com o Diomande e com o Debas para o centro, apesar do Debas não ser espetacular nessa posição por não ter essa agressividade, mas a ajuda pode jogar ali. E na esquerda ficas com o Inácio e com o Matas Reis. Portanto, até acho que ficas com muitas opções para todas as posições e eu até mostrei um 11 também já lá no grupo, portanto eu também já tive aqui uma ideia se isso fosse em 3-4-3, mas pronto, se isto continuar a avançar do 4-2-3-1 vou ver muitas dificuldades a longo prazo. Basta uma lesão também, não bate madeira, espero que não haja, mas basta ali uma lesão, basta uma lesão ali na frente que não tens 10. Se o Trinkel se lesionar ao pote não há 10, só há um, e depois só vai estar sempre a jogar com 3 em 3 dias, Liga dos Campeões. Não, e a questão é, se lesiona um, puxas, vou fazer um exercício rápido aqui. Puxas Trincão está de fora por castigo, ok? Viu um cartão vermelho no último jogo, 2 jogos fora. Pedro Gonçalves vem para o meio, a Alice não titular na esquerda, ou temos que meter Kenda lá, ou temos que meter Jenny. E aí depois fica o banco curto e poucas soluções no banco. Acho que a falta de profundidade é o maior clamor deste 4-2-3-1. Eu gostava daquele 3-4-3, porquê? Porque tu, se precisares, podes pôr o Quaresma à central e então vai a Nidis pode ir para o lateral direito e podes subir o Geni ou o Kenda, ou se quiseres podes jogar com o Kenda e com o Geni laterais e jogar na frente com o Trincão, com o Pote e com o Soares ou com o Ioannidis. Acho que dá mais possibilidades de jogadas de todas as maneiras. Este 4-2-3-1 acho que é um bocado lá mais limitado. E agora, para fechar isto, o Pote já tem quantos amarelos no campeonato? Tem 4 jornadas? Acho que tem. Não sei se é 2. Pelo menos 2 sei que tem já. Deixa-me recuperar aqui rapidamente. Estou aqui. É só recordar porque. Posso aqui colocar. Eu sei que na Madeira ele levou amarelo e no jogo do Porto também. No jogo do Porto, o Pedro Gonçalves levou o cartão. Rio Maior sei que levou. Da segunda jornada sei que levou. Levou o Rio Maior, levou na Supertaça já agora. É outro constante. A Supertaça, Rio Maior e Jogo Nacional. Pronto, é que são 2 cartões do campeonato, 3 da temporada. Não, é que e é só para fechar isto, porque também vais ter a questão das expulsões e dos castigos. O Pote em 4 jornadas já tem 2 amarelos, ao quinto amarelo está fora. Portanto, é para se terem atenção a isso. Pronto, para mim, vamos ver como é que vai ser. Se vai manter a tática daquelas 2-3 primeiras jornadas, que acho que foi isso, ou se vai para este jogo com o Porto, já foi mesmo um 4-2-3-1 declarado. Não, o ponto aqui é que eu acho que o ponto aqui é que eu acho que ele não pode voltar atrás, porque o Frederico Varandas, no caso, até disse que foi buscar Rui Borges para implementar esse sistema. E agora, se Rui Borges, por infelicidade de alguma coisa, ou por lesões, ou por o que quer que seja, isto é um retrocesso naquilo que é o projeto do Sporting. Porque nós dissemos, através do Presidente, que fomos buscar este treinador para mudar o sistema tático, o que é que tu queiras chamar. Se me perguntares a minha opinião, acho que é um erro. Porque não gosto da maneira, até porque não há, já percebemos através deste quadro aqui que não há soluções suficientes, há pouca profundidade e vamos estar a andar sempre a esticar de um lado para o outro. Mas agora, pouca profundidade nas unidades da frente. E excesso muito atrás. Certo, mas repara lá uma coisa, se Morten Newman lesiona-se e, sei lá, Morita, que neste caso já está lesionado, tu vais jogar com Kosharashvili e com João Simões. Não, aí vou-te fazer um exercício para te chamar mais à frente. Podes colocar Morten Newman, recuar Pedro Gonçalves, mas vais ter que mexer 2, 3 posições, porque depois vais ter que colocar alguém ali, para depois trazer do outro lado, vai mudar sempre, porque mesmo que coloques Debas, como está a dizer o André, vais ter que colocar Debas, vais ter que ter Diomande, que não tens neste momento, e vais ter que sempre fazer sempre este exercício. E é outra, eu posso dar outro exemplo. Pronto, o Chico agora levantou aquela questão do Varandas, não sei se vamos falar para a frente essa questão da tática, que eu tenho uma opinião sobre isso. Podes dizer lá agora. Pronto, eu fechando isso com 2 tópicos. Primeiro, essa questão de Varandas, eu acho que foi uma comunicação muito mais para centrar a atenção nele do que propriamente aquilo ser verdade, porque eu não acredito que seja o Presidente, não, agora vamos mudar a tática e agora quero um 4-2-3-1 e vou buscar o Rui Borges. Acho que isso não faz sentido. Na minha opinião, foi mais uma declaração para centrar para ele
Portanto, essa questão, e focar na questão que acredita muito no Rui Borges. Eu acho que foi muito nesse nível de comunicação. Acho que foi mais comunicação do que ser 100% verdade, porque acho que isso não faz sentido. Não é os presidentes que escolhem os esquemas táticos, nem acho que isso tenha a ver. Até porque se fosse isso, já tinha sido buscar jogadores para o 4-2-3-1 e não tem jogadores para isso. Portanto, não se fez esse esforço financeiro. Não, e Portanto, na transição para João Pereira tinhas ido buscar um treinador que fosse jogar neste sistema. exatamente. Portanto, eu acho que isso foi mais comunicação para fora do país. E outra questão, que agora também o Hugo falou da questão da esquerda, eu lembrei-me de outra questão das mangas. É que tu agora, por exemplo, um jogador que eu disse que podia jogar ali na frente tem jogo interior, que é o Maxi Araújo, que até na seleção do Uruguai joga mais para a frente. Mas pronto, metes o Maxi, mas depois tens para o Mangas, porque não há lateral ofensivo na esquerda. Portanto, Tens o Nuno Santos, atualmente só tens isso, mas tens que apostar o regresso do Nuno Santos. Mas imagina que não há Nuno Santos ainda. Joga o Maxi na frente, só tens o Mangas. E depois, se não quiseres o Mangas, tens o Mateus Reis. Mas depois falta o central para lá. Lá está. Depois tens de tirar o Mateus, já não pode contar como central. E o Mangas não faz central, na minha opinião. Na minha visão, o Mangas não tem capacidade do Mateus Reis fazer central nesse até já jogou, mas acredito, porque não fui ver nenhum recorte, remetendo nas declarações de jogadores que jogaram com o Ricardo Mangas, que até central já jogou, mas acredito que num esquema de 3 tinha que ser altamente resguardado e não creio que seja. E mesmo que haja essa hipótese, depois, ok, tens o Mangas do lado esquerdo, nem que seja central ou lateral, do lado direito tens um gajo mais ofensivo, metes o Vaianidis ou metes o Kendi, mas depois falta esse gajo no banco, depois não tens, depois só tens Fernanda no banco, se quiseres mudar o jogo, o Fernanda não é um jogador com essa capacidade. Lá está, é a questão das mangas. Eu acho que este 4-2-3-1 é muito limitado para o plantel que temos neste momento. O 3-4-3, mesmo, eu até como a questão do lateral a central, porque pronto, para mim, pronto, não fala da construção, até podes defender a 4-4-2 como defendias antigamente também, em processo defensivo, neste caso com o Pote ou com o Trincão a juntar ao Soares ou ao Ioannidis, e no processo ofensivo construir a 3. Porque e mesmo os nossos centrais a construir a 2 acho que tem muito mais dificuldade. O Inácio fica muito mais permeável. Pronto, eu sinto muito essas dificuldades na construção. E eu, para mim, vamos ver como é que vai ser. E foi como eu disse ainda nos podcasts do início da época. Agora é que vamos ver o que é que o Rui Borges consegue implementar. Agora é que vamos ver o que é que vai acontecer. Porque o ano passado foi muito curto. Este ano já tem opções. Já tem total controle da tática que pode usar se quer ir para o 3-4-3. Na minha opinião, não é voltar atrás. Acho que é perceber o jogo. Portanto, se Rui Borges... E André, acho que é perceber o mercado. Porque como acho que o meu grande receio do mercado era a falta de profundidade que uma mudança de sistema podia-nos indicar, aquilo que a gente viu na pré-época, que parecia uma migração para 4-2-3-1, começamos a vaticinar e começamos a perceber que é esse ponto, só que aí faltava gente, porque esta falta de profundidade à frente, depois lá está, é uma manta, a gente puxa de um lado e depois ela não estica. Pronto, agora de um lado e ficamos descalços do outro. E agora fechando disto, pronto, é só essa questão. Agora vamos ver o que é que o Rui Borges consegue fazer também com a Liga dos Campeões ao mais alto nível. Vamos ver se consegue fazer prestações boas na Liga dos Campeões e campeonato e continuar a ganhar e nas provas. Ou se correr mal, se consegue voltar atrás e perceber essas coisas, ou não sei, vamos ver. Eu agora é que vamos ver mesmo, e este ano é que vai ser mesmo o ano de Rui Borges. Não é que o ano passado não tenha sido, mas este ano é total controle de Rui Borges. Portanto, agora é que vamos ver o que é que esta equipe do Sporting consegue fazer. Na minha opinião, neste momento em 4-2-3-1 é um bocadinho limitado. Pois. Francisco, tens alguma coisa a acrescentar ou queres saltar em frente para irmos falar de outros casos? Não, eu só quero. Eu acho que o Rui Borges. Dizer que estamos a ouvir uma sirene policial aqui no nosso desculpa lá. Não sei se é uma alusão a outras coisas, mas. Nada na vida acontece por acaso. Nada na vida acontece por acaso. Eu acho que o caso Santos Just não é para tanto. Mas... Pois, a verdade é que o André estava a dizer e bem, eu vou voltar a pegar nas questões, naquilo que o Presidente disse. O Presidente voltou frisou recentemente que foi buscar este treinador porque queria mudar para o tal sistema. A grande verdade é que a transição de Ruben Amorim para João Pereira foi uma transição que a nível de sistema foi exatamente o mesmo. E para mim não faz sentido passarmos de Ruben Amorim para João Pereira, de João Pereira para Rui Borges, para mudarmos aquilo que nós já tínhamos, que estávamos a conquistar. O Sporting, no sistema anterior, e na maneira como estava a jogar na sua fase anterior, era um Sporting para já tinha uma estrutura vencedora, que aqueles jogadores já estavam muito tempo a jogar também entre si e já se conheciam. Um ponto mais lógico era nós aprimorarmos aquilo que nós já tínhamos, aprimorar processos, melhorar aquilo que o Sporting já tinha, até no momento, até porque agora, a nível de mercado, mudas o sistema, vais ter que procurar jogadores com outras características. E pelos vistos não é isso que tem vindo a acontecer. O que temos andado a fazer é fazer um refresh
na página e deixa-me ver o que é que havia na lista anterior. E a verdade é que se tu vais buscar um treinador para mudar, por mais legítimo que seja, e Rui Borges e Federico Varandas, toda a estrutura, eu não gosto de pessoalizar nas pessoas porque acho que é a estrutura toda que faz o trabalho Sim. e a Vais estrutura é falar em feita. administração. Eu falo na estrutura na íntegra. Pá, a mudança, a reforma deste sistema não foi bem estudada nem tão pouco foi bem trabalhada. Já estamos a ver aqui neste quadro o que é que esta mudança está a ditar. Depois a mudança, acredito que o Rui Borges não vai poder mudar porque o Presidente já disse que foi buscá-lo por estas razões. Ou seja, agora não faz sentido nenhum Rui Borges voltar atrás. Portanto, a questão que se faz é quem é que é um mentiroso. E eu não quero colocar tão taxativamente, mas afinal, a pergunta que se vai fazer no universo leonino é: então, quem é que está a mentir? Afinal, era para trocar de sistema tático ou não? Então, se já sabíamos que era para voltar atrás, porquê que mudamos? E nada disto faz sentido. Portanto, se há algo de errado que não está certo. Portanto, há muitas questões. Agora, se nós voltamos para a dinâmica do mercado, ainda há muito mais questões a fazer. Há muitas questões, há coisas que não se Sim. percebe. Modelo de negócio. O que é que estamos a fazer? 3 meses para fechar um jogador? Porque é que eu percebo e acho que vamos falar daqui a bocadinho que é o Sporting tem critério nos jogadores que vai buscar. Ainda bem que o tenha. Mas a grande verdade é, estamos a olhar, novamente, estamos a olhar para aqui para o quadro e percebemos que em 3 meses não conseguimos fechar um jogador que era o dito extremo. Não sei se foi pela inflexibilidade do Sporting, não sei se é pelo modelo de negócio, não sei o que há. Mas novamente, algo de errado não está certo porque nós já sabemos que aquela posição era extremamente necessária, era fundamental para E atacarmos mesmo a época. Francisco, e até colocando outro ponto, que até para te ajudar a tua construção, que é já no sistema prévio, antes dessa alteração tática, o Sporting estava à busca desse tipo de jogador. Sim, e eu digo mais, eu acho que eu volto a dizer, o problema está na estrutura. O problema está na estrutura. E porquê que está o problema na estrutura? Porque os mesmos, eu até disse isto no vídeo que fiz há uns dias atrás, que é as mesmas pessoas que culparam o Viana pela morosidade do processo em fechar os jogadores são as mesmas que agora querem o despedimento de Bernardo Palmeiro. E portanto, o ponto aqui que E eu agora estás a fazer esse salto, já vou colocar aqui esta pergunta do mercado, Palmeiras é culpado. do meu ponto de vista, Bernardo Palmeiro não é culpado. Acho que, para despedir Bernardo Palmeiro, acho que o Sporting tem que apurar antes as responsabilidades de todo o processo. E aqui, quando se fala do processo, é de identificação de alvos, de negociação com o jogador, com o clube e com todo o resto do processo burocrático que exista sobre ele. O problema aqui, não me parece que Bernardo Palmeiro seja de todo o culpado ou o réu. A mim parece-me que é o Sporting, a estrutura do Sporting, que é pesada, que é morosa e que é ineficiente na maneira como trabalha. Agora, não quer dizer que o Sporting seja na sua totalidade incompetente, não é nada disso que estamos aqui a dizer. O que estamos aqui a dizer é que há necessidade do Sporting ser muito mais rápido, há necessidade do Sporting ser muito mais eficiente na maneira como negocia e como procura os seus alvos no mercado, e depois de tudo isso, a estrutura continuar a ser ineficiente, aí sim podemos dizer que Bernardo Palmeiro, no caso, que é o diretor desportivo do Sporting Clube Portugal, da mesma maneira que anteriormente era encabeçado na sua antiga forma por o Viana, aí sim podemos buscar um culpado. A minha mãe dizia uma coisa que é muito verdade, que é: se a culpa não é do malho, a culpa é do malhadeiro. E portanto, se neste momento a culpa não é do malho, poderá ser eventualmente do malhadeiro. Mas voltando aqui rapidamente a Bernardo Palmeiro, acho que tem que ser procuradas, tem que ser apuradas responsabilidades. E apurar responsabilidades não demora um dia, não demora 2. Pode demorar uma semana, pode demorar 2, mas acho que é importante que o Sporting faça esta introspecção e que faça esta. Acredito, Francisco, que vou fazer essa ressalva e acredito que estará a fazê-lo. Eu também acredito que. Hugo, eu não acredito. Eu quero acreditar que é imperativo que o Sporting está a fazer. Porque senão. Até porque, imagina, o ponto aqui é: nós temos que procurar fazer este tipo de análises para sermos muito melhores na maneira como abordamos o mercado, como fechamos os nossos jogadores. Porque é impensável nós estarmos 3 meses para fechar um jogador. Eu volto a dizer isto, ainda bem que o Sporting tem critério em ir buscar os jogadores, porque isto revela que o Sporting tem uma estrutura profissional,
que o Sporting tem uma estrutura responsável e que não vai buscar entulho para o nosso Sporting. Ainda bem que fazem este tipo de análise. Mas em alguns momentos, e tendo em conta que já no passado havia esta dificuldade em o Sporting ir procurar alvos para a nossa equipa, então há um problema. E este problema tem que ser resolvido. Volto a dizer, o problema não é do malho, é do malhadeiro. E o malhadeiro é a estrutura. Portanto, há que procurar. Depois há um outro problema do meu ponto de vista, e atenção, isto não é informação, não é apenas a minha especulação através daquilo que é a minha leitura. A mim parece-me que há um problema no modelo de negócio do Sporting. Ou então mesmo no processo do Sporting em fechar o jogador. E lá está, fechar um jogador e fechar aqui os temas, os processos burocráticos ou processuais com o clube, pá, não é como no FIFA, que eu ofereço 50 milhões ao jogador através do clube e pá, está fechado, é do Sporting. Não é assim que funciona. Existe agentes, existe o clube, existem partes interessadas que querem ou não vender um jogador. E isto não demora uma semana, pode demorar um mês. Eu percebo isso. Mas o Sporting tem que ser muito mais flexível e tem que trabalhar com o plano A, B e C. E neste momento, no mercado do Sporting, o que eu vi, lá está a minha leitura, é que o Sporting procurou, foi um Sporting em desespero. Foi Jota, foi Eremay, foi o Constantélias, foi o Kevin, e acabou por não vir ninguém. E portanto acho que o Sporting tem que procurar melhor esta parte da estrutura, porque lá está, voltamos ao ponto inicial, que é a estrutura do Sporting é ineficiente, não está a cumprir o propósito. E se não está a cumprir o propósito, há gato. Há um problema aqui. Agora podemos fazer a pergunta que existe um problema na identificação? A lista de alvos do Sporting não está a cumprir as necessidades? Era esse ponto que eu ia chegar. Portanto, há muita coisa aqui para debater e acho que é importante o próprio Sporting Clube Portugal, através da sua estrutura, que faça esta análise. Nem que seja para a atualização dos nossos alvos. Alguma coisa tem que ser feita, porque nós não podemos voltar a um mercado, e aqui nem vou tocar no mercado de janeiro, porque já sabemos que o mercado de janeiro é inflacionado e que serão peças muito esporádicas que o Sporting possa ir lá buscar. Vamos buscar naquilo que são mercados grandes. Há uma necessidade gigante, novamente, de fazermos este refresh ou de procurar de atualizar a nossa lista de alvos, porque já percebemos que o problema não é de agora, o problema é no passado. E não vale a pena estarmos aqui a comparar a estrutura liderada por Hugo Viana com o Bernardo Palmeiro, porque são estruturas muito diferentes. Um Sporting do Hugo Viana, na sua primeira fase, um Sporting muito imaturo, com condições económicas e financeiras muito paupérrimas, muito pobres, e que neste momento Bernardo Palmeiro tem uma outra estrutura, com outras condições económicas e financeiras, e que lá está, há um problema, que é a ineficiência da estrutura. Eu rapidamente só colocar que aqui parece-me que há um problema no Sporting, e também não o queria pessoalizar em Bernardo Palmeiro, mas parece-me que eu vou colocar o ponto na estrutura, porque lá está, gosto sempre de fazer essa ressalva por um único ponto, que é a ineficiência. Falando do facto, o facto é que, vamos dizer, mas o Sporting se calhar não queria mais ninguém. Queria. Palavras do presidente do Sporting Clube Portugal. Se o Sporting a um minuto do final do mercado está a fazer um negócio de cerca de 20 milhões de euros, é porque tinha identificado essa mesma falta de profundidade dita por Frederico Varandas. Eu vou mais ao facto, à ineficácia do Sporting. Eu acho que parece-me a mim que o Sporting falha na identificação de alvos. Okay? Nesse critério. E porquê que eu digo que falha nesse critério? Isto é uma leitura, lá está, não é informação, é apenas um debate sobre o balanço do mercado. E por isso é que eu não culpabilizo diretamente, porque lá está, acho que não o consigo fazer. É um exercício que eu não consigo fazer de colocá-lo na figura do Bernardo Palmeiro. Porque é assim, a verdade é que se o Sporting tem 2 alvos impossíveis metidos em cima de uma mesa a uma semana do fim do mercado, é difícil fechar jogadores. E por isso, na identificação dos negócios e dos alvos, parece-me que há aí um problema, e lá está, como o Francisco disse, também faço essa leitura, parece-me ser mais estrutural do que ser pessoal, do que ser a figura de Bernardo Palmeiro, a grande responsável deste ponto. Até porque já iremos falar mais à frente também muito rapidamente sobre isto, mas fica aqui rapidamente o balanço do mercado. André, tens alguma coisa a acrescentar ou passamos então para mais novelas? Porque o mercado
mercado do Sporting Olha, terminou, mas as novelas não. olha, eu sobre isto quero só dizer uma coisa igual ao meu irmão. Nem é 8 nem 80. Eu sei que querem os alvos difíceis e nós queríamos todos os alvos difíceis. Pá, só tem de haver um plano B, ainda assim numa posição que não há ninguém para banco. Tipo, não pode. Ou vem aquele ou não vem ninguém. Foi o que eu estava a comentar até com o Chico em off. Uma coisa é temos o Gênio e o Kenda. Ok, então agora só vamos buscar um jogador se fizer sentido. E se for um jogador para acrescentar ao que temos. Agora, não é só temos o Pote e o Trincão, não temos nenhum suplente. Não, ou vem este ou não vem ninguém. Não, tem de vir alguém, porque não há. Tipo, tem de haver alguém suplente. Não pode haver jogadores sem suplentes. Portanto, eu acho que foi só nesse sentido. E o Sporting, na minha visão e pelo que o Varandas disse, o Jota foi desespero e nunca foi grande opção. Foi uma opção de recurso e lá está, era para aumentar a profundidade. Agora, claramente falhou-se os alvos principais, que era aqueles jogadores que se falou, pronto, aqueles 30, 40 milhões. Falhou-se porque lá está, são os Yulmans daquelas equipas. Aquelas equipas não querem vender aqueles jogadores. Tipo, não querem vender a 20, 30 milhões. Querem complicar ao máximo essas vendas. E para mim o Sporting falhou porque o plano A, o plano B era tudo jogadores de plano A, porque era tudo jogadores super caros. Não havia ali um jogador de 15 milhões, 20 milhões como plano B. Pronto. E aqueles três jogadores que se falou muito, não vou estar aqui agora a falar nomes, eram os três, não sei qual é que era a ordem, A, B ou C, mas eram todos jogadores da mesma prateleira. Jogadores muito difíceis de contratar, são jogadores fundamentais nas suas equipas, com muito potencial que não querem vender a todo o custo. E alguns até têm donos complicados. Portanto, isso também complica. Não é que o Olympiacos não seja complicado, porque também complicou pelo que nós vimos. Mas pronto, eu acho que faltou ali scout, ali, pelo menos aquela questão ali do outro jogador. Está bem, não é super estrela, mas podemos potencializar para ser uma super estrela, até pode ser um jogador de banco. Acho que o Sporting olhou muito para o titular e esqueceu-se de tínhamos uma posição deficitária. Agora, naturalmente eu acho que vou aprender com este mercado, mas pá, quero acreditar nisso também, como o Chico. E acho que podes acreditar muitíssimo bem, porque lá está, temos realmente que fazer mais e melhor. Vamos continuar as novelas, porque isto, novelas no Sporting, não é só durante o mercado de transferências, mas queria só dizer que este episódio está também no YouTube e no Spotify. Deixem a vossa opinião nos comentários, subscrevam o canal, estamos aqui diariamente a falar de Sporting com Portugal. Este é o nosso podcast, o Leão Rampante, onde estaremos aqui todas as semanas a discutir os jogos do Sporting, a atribuir o prémio Manuel Fernandes da partida. Agora este um episódio mais longo, com o balanço do mercado também, porque preferimos esperar aqui os dias para o balanço do mercado, e com outros assuntos também. Entretanto, criou-se mais uma novela no Sporting Clube Portugal. Subscreva o canal e ativem o sininho de notificações. Muita gente às vezes pergunta-nos quando é que vai ser a live, quando é que vai ser o vídeo. Ativem o sininho de notificações, verifiquem por favor que ou assim o YouTube garante-vos a entrega da notificação. Mas bem, antes de irmos aos nossos comentários, porque temos aqui alguns comentários do comentário da semana e etc., queria só colocar aqui mais uma novela, porque isto não chega. Mais uma novela. E vamos aos Países Baixos Leoninos. O caso de Jeremiah Sanchez. Desde a publicação às redes sociais, ao comunicado do Sporting a desmentir todos os acontecimentos, à retirada da publicação das redes sociais, o caso de Sanchez e a despromoção do atleta à equipa B, já justificada pelo presidente Frederico Varandas, que disse que o Sporting não é uma quinta opção, é uma quinta opção para a posição e que não conta então na equipa A. Eu vou começar por ti, André, rapidamente, porque não temos muito tempo, rapidamente o caso Sanchez. Epá, acho que foi um caso que, pronto, não quero estar aqui a entrar em pormenores de justo ou se não quis sair, não vou por aí. Agora, é um caso que podia ter sido evitado por parte do jogador também nas redes sociais, na minha opinião. Acho que nenhum jogador ganha com isso e, pronto, o jogador nem 24 horas depois apagou o post, se calhar, porque se calhar não disse tudo o que era. Era uma situação também que eu acho que para a equipa B, não sei se havia necessidade do Lucas na equipa B. É também uma opinião minha, se calhar não havia necessidade disso, porque lá está, é um jogador que ainda fez alguns jogos pelo Sporting, sei muito poucos completos, caso as lesões, e isso na altura até foi muitas vezes piada, porque era um jogador que tinha se calhar mais lesões que jogos jogados, mas pronto, acaba por ser um jogador que também merece respeito nesse sentido. Acho que não foi bem levado pelo Sporting, também não, lá está, não vou falar a nível de colocação, porque acho que o Sporting arranjou colocação para ele, não sei se não chegou a entendimento por isso, mas lá está, o Sporting não pode obrigar ninguém a sair. O Justo, pronto, tem contrato, há de cumprir o seu contrato. Agora, ser opção ou não também é uma opção do Sporting, portanto, se o Justo quis ficar e não quis sair com as opções que o Sporting deu,
o Sport também tem a opção de ficar com ele e não o utilizar. Agora, quanto à questão da equipa B, vamos ver também nos próximos tempos como é que vai ser, se ainda pode treinar com a equipa A, não sei, isso ficou foi um bocado confuso, aquilo surgiu assim muito rápido, depois foi o comunicado do jogador, pronto, também não explicou grande coisa, acabou por apagar, criou uma novela sem necessidade. Eu acho que não há necessidade destas novelas, acho que não é bom, especialmente para o jogador, que acho que para o Sporting passado um tempo acalma, acho que para o jogador acho que ainda é pior para o jogador, portanto acho que foi mal aconselhado, não sei. Pronto, isso acontece já com alguns jogadores e nunca corre bem para o lado do jogador. Para o clube, pronto, aquilo acaba passado, daqui a uma semana ou duas acho que já não será tema, mas pronto, Justo está no seu direito, ficar no Sporting e se não quiser sair, não sei, vamos ver se há alguma colocação também agora em algum mercado externo. Pronto, a única coisa que tenho a apontar ao Sporting neste momento é só aquela questão de se havia se cá a necessidade de o colocar na equipa B, porque também pela explicação de Varandas não fez muito sentido. Porque é o quinto central, vai para a equipa B porque ganha muito salário, mas o salário continua a ser o mesmo na equipa B, portanto não percebi até que ponto é que isso, pronto, pode ser uma opção técnica do Rui Borges, mas Eu acho que alinho mais nessa parte de ser uma opção técnica do próprio Sporting, ou da direção do Sporting, ou do Rui Borges, ou de quem eu for, até para um ponto. Este excesso atrás torna muito difícil para o trabalho do dia-a-dia haver tantos sedentários num setor. Depois fica difícil colocá-los para o trabalho diário e para a gestão do próprio grupo. eu acho que é só. Temos Eduardo Quaresma, Santos Jesse e Mateus Reis, os três sem um único minuto oficial. Pronto, mas estás rascado daquela questão dos vermelhos, não sei se tem algum mas já teve disponível no jogo com o Porto. Pronto, isso até era um jogo que fazia mais sentido, mas isso já é questões mais pessoais e técnicas. Mas pronto, é só aquela questão da equipa B porque já sabia que ia fazer muito barulho, porque quando se baixa um jogador desses para a equipa B vai fazer muito barulho, mas pronto, é uma opção do Sporting e é o que eu estou a dizer. Era só nessa questão, se calhar, não sei como é que foi a comunicação com o jogador, não acredito que tenha sido descobrido pelas redes sociais, não acredito. Mas pronto, acho que é só uma novela que era o Sporting lá está, desmentiu totalmente essa versão de que a comunicação aconteceu da forma que o outro. Sim, eu sinceramente acredito no clube, não vou pôr de lado, sinceramente, mas eu pronto, meto nestes casos sempre mais perto do clube, porque eu já vi muita coisa de jogadores e pronto, é só nesse sentido. Acho que passe, pronto, e acho que vai acabar por passar, mas acho que era evitável, claramente. Eu acho que nesse departamento, já passava ao Chico, a partir do momento que o jogador foi recorrer às redes sociais, está tudo para mim dito sobre o método. A partir desse momento, quando um jogador faz uma publicação nas redes sociais, dizem mas ele não tem o direito disso. Tem. Mas ele não tem o direito de colocar decisões internas do clube na primeira opção. É que estamos a falar horas depois da decisão estar a ser tomada. Ou seja, ainda não houve uma discussão interna, o jogador é comunicado a decisão, ainda não teve tempo útil sequer para, sei lá, discutir a própria decisão com o clube, com o treinador, com o presidente, e logo, imediatamente ao final do dia, faz-se um comunicado, uma publicação nas redes sociais. E eu até acrescento aqui que o diretor esportivo do União Berlim deu uma entrevista no dia de ontem, onde confirma a questão de que Santos já deixou de ser uma opção a partir da não saída de Diogo Leite. E eu tenho muita dificuldade em perceber como é que um jogador sobre o qual o Sporting tratou com muito carinho, e eu gostaria de destacar sempre, frisar esse comportamento, um jogador que se falou, inclusive, é que podia desistir do futebol. Vamos lembrar-nos há um ano e meio atrás, quando Santos já faz uma recuperação no seu país natal. Vamos recordar-nos há um ano e meio atrás, quando, na altura, o treinador do Sporting Clube Portugal, Ruben Amorim, mas era um funcionário do Sporting Clube Portugal, em alinhamento com o Sporting Clube Portugal, permite ao jogador recuperar de férias, tira-se da cabeça e chegou-se a colocar nas páginas dos jornais que podia desistir do futebol, que podia estar a pensar, que lhe passou isso pela cabeça. Como é que depois, por conta de uma coisa destas, se recorre às redes sociais para libertar uma decisão interna do clube, entre clube e atleta, nas redes sociais? A partir do momento que se tratou deste assunto com esse método, Santos já escolheu esta solução. Francisco, os teus teu rápido comentário também a esta novela. Eu acho que para irmos encerrar o departamento de novelas do Sporting Clube Portugal. Eu acho que chegamos a um ponto sem retorno. Estamos claramente num ponto de ruptura entre o jogador e o Sporting Clube Portugal. Acho que o Sporting tem que trabalhar urgentemente com a saída dele, e acho que o facto do Sporting ter colocado Santos Just na equipa B é mesmo para lhe fazer entender que ele aqui não vai ter mais minutos, nem tão pouco vai dar o seu contributo à equipa, e portanto que está na hora de procurar, já que recusou o Osasuna, creio, e entre outros União Berlim, que se falou, Não, União Berlim e Osasuna, os dois se falaram.
Portanto, acho que é uma maneira do Sporting forçar a saída, isto neste caso é o Sporting a forçar a saída de Santos Just. Eu só quero relembrar uma coisa, é verdade, o Sporting protegeu o jogador, o Sporting foi um Sporting muito protetor daquilo que são os seus recursos humanos e acho que ainda bem que o Sporting o faz. Mas vamos a factos, que é na última temporada o Sporting faz mais ou menos 55 jogos. Isto quer dizer que Santos Just, em média, por época, desde que chegou ao Sporting, faz 26 jogos por época, em média, ok? Isto quer dizer que o Santos Just se usarmos este padrão, Santos Just poderá estar em 47% dos jogos, ou seja, nem vai estar em metade dos jogos que o Sporting vai precisar de fazer. O que é que isto também quer dizer? Quer dizer que, devido ao Sporting ter mudado o seu sistema tático, que Santos Just terá menos probabilidade de fazer parte das opções. E o Presidente, ao dizer que ele é a quinta opção, eu não percebo o que é que os empresários do Santos Just não entendem. Ele já foi colocado na equipa B. Vai fazer menos de metade dos jogos se estivéssemos num esquema de 3 centrais. Portanto, acho que a culpa nem é acho que eu não gosto de, mais do que culpas, eu gosto é de encontrar soluções. E acho que a solução para o Sporting é forçar a saída de Santos Just e a solução que o Santos Just tem é procurar um clube. E neste caso, mesmo que seja para o Médio Oriente. Fica então a novela dos Países Baixos e o fim dessa novela. E agora vamos saltar dos Países Baixos, vamos mudar então rapidamente também o nosso ecrã, porque vamos celebrar rapidamente o fim de ciclo do Sporting Clube Portugal, Supertaça, 12ª Supertaça na história do futsal do Sporting Clube Portugal. Alex Merlin, Diogo Santos, Tomás Passó, Abizar, Tainan e Bernardo Passó foram os marcadores dos 6 golos do Sporting Clube Portugal no Multiusos de Gondomar. Sporting 6, Benfica 1. O fim de ciclo desta equipa de futsal continua longo e a verdade é que, apesar de alguns tropeços momentâneos, como a falha do grande objetivo da temporada o ano passado, a verdade é que esta equipa do Sporting Clube Portugal continua a demonstrar ao que vem e a mostrar de forma eficiente, e o Sporting foi muito superior ao seu grande adversário. E mandar um abraço especial aqui na fotografia oficial, fotografia oficial do Sporting Clube Portugal. Um grande abraço a jogadores que passaram pelo Sporting, a todos eles, em particular a Pani Varela, que eu queria recuperar aqui rapidamente. Declarações de 2024. Quem está no Sporting está sempre mais perto de ganhar, e a verdade é que ele sabe muito bem, e todos sabemos. Grande vitória do Sporting Clube Portugal no futsal, e queria só deixar esta nota rápida também no nosso podcast desta esmagadora vitória leonina, que nunca esteve em causa a vitória do Sporting Clube Portugal, e o Sporting foi claramente, amplamente superior ao seu adversário. Francisco, e eu agora, antes de passar para a resposta a comentários para terminarmos mais um episódio, eu gostaria que o nosso querido Francisco desse um repto lá para casa, seja do que for. Francisco, explica às pessoas porque é que têm que deixar o like na nossa transmissão. É verdade. Eu agradeço às pessoas que estão lá em casa. Deixem o like, subscrevam para nós conseguirmos chegar a outros sportinguistas. E já agora faço também este repto às pessoas que, caso gostem de conteúdo exclusivo e queiram fazer parte da vida interna dos membros do Defender o Sporting, podem subscrever, podem aderir, no caso, a serem membros e debater internamente com os nossos membros e connosco também sobre o Sporting Clube Portugal. Faço esse apelo e não se esqueçam, partilhem o vídeo para conseguirmos também chegar a outras pessoas, e caso não tenham o sininho ativado, peço que o façam para conseguirem estar sempre a par de todas as novidades e de todos os conteúdos que nós vamos lançando. Obrigado. E agora sim, vamos à nossa rúbrica de comentários, e por isso, comentários no ecrã. E vamos começar com comentários que não são os comentários da semana. Francisco, explica-me então, não é a escolha, isto não é uma escolha, mas as respostas. Foram vários os comentários, especialmente, eu gostaria de destacar esse ponto, especialmente de adeptos de clubes rivais, sempre que é um clássico, costuma acontecer estas coisas, e então eu queria aqui só aumentar aqui um bocadinho este que é muito bom, do João Rijo e do outro do Paulo Cavaco. Eu gostaria até de colocar este aqui porque é muito bonito,
Um comentário muito bonito e muito sofisticado. Gostaria então de colocar aqui em maior o comentário do Paulo Cavaco, porque é muito bonito, voltando a repetir. E Paulo Cavaco disse: pena que não morreram lagartos. Francisco Solheiro, disseste-me que tinhas alguma coisa para eu colocar este comentário aqui. Sim, eu só quero dizer ao Paulo Carvalho, pá, existe Paulo Cavaco, Paulo Carvalho não. O Paulo Cavaco, pá, já estou com ele, vai lá. Eu só quero dizer que eu queria pedir ao Paulo Cavaco para que tivesse calma, para pedir aqui ao Dr. Morte que tivesse calma, que o IFP não está a aceitar estágios para ser, para ser o Sr. Morte. E portanto ele também poderia, de certa forma, relaxar, aproveitar a vida, porque a morte não é por encomenda, e se calhar podia pensar num trabalho a part-time no Uber Eats. Portanto, um grande abraço para o Paulo Cavaco. E pronto, eu espero que quando o clube dele perder, que venha cá falar e desabafar. Pá, nós também temos uma linha de apoio psicológico, se calhar podia ser também, faço-lhe um repto para que consulte e partilhe dos serviços do Estado para melhorar a sua saúde mental. Um grande abraço ao Paulo Cavaco. Fortíssimo abraço para o Paulo Cavaco, que obviamente, pelo teor, já foi de vela há muito, mas lá está, como apareceu por aqui, pode ser que ainda esteja a visualizar este podcast e por isso um fortíssimo abraço para ele e as melhoras. O João Rijo deixou este comentário também na nossa transmissão. Este comentarista leonino parece o Rasputin. O Sporting que só compra bons jogadores, mas precisa muito de ajuda das arbitragens. Já com 2 jogos a jogar contra 10 no passado ano, foram 20 penaltis. 20 penaltis. Grande equipa na Europa. Só são barraca. Fico por aqui. Eu gostaria de Francisco, não sei o que é que tu querias qualificar do comentário do João Rijo, mas creio que o João Rijo tem muitas dificuldades na utilização da pontuação e por isso eu recomendo também e também em conhecimentos sobre, creio eu, que ele se refere a Grigori Rasputin, calculo eu, e também Isso o Rasputin é um gajo acima, não? Tem outro tipo de qualidade. Eu queria colocar então o teu direito de resposta. Pá, eu queria pedir ao João, já que ele é rijo, que aprenda-se a escrever. Pá, e Rasputin. Pá, eu até aceitaria Rasputino, mas Raspau, não acontece. Não existe. Um fortíssimo abraço e eu tenho a dizer ao João Rijo apenas que por favor vejam televisão e vejam os jogos de futebol com a televisão ligada. É só isto que eu tenho a dizer ao João Rijo, porque 20 penaltis no ano passado, que fomos no Sporting ajudado em 20 penaltis, e a correligação que se faz isto com a Europa também é muito boa. Mandar-lhe um fortíssimo abraço e as melhores. Não sei se foi algum fico por aqui. Não sei se o consumo de alucinogénios poderá ter algo a ver com este tipo de comentários, mas fica aqui a resposta, foram inúmeros. O Francisco preferiu estes 2 só para colocar, já sabe que em jogos contra rivais é sempre engraçado colocarmos este momento didático, digamos assim. Mas bem, vamos aos comentários da semana, não sem antes colocarmos mais um comentário que não estávamos para colocar, mas decidimos colocar, porque é um comentário também muito bom, deixado, uma mensagem também bonita e deixada aqui, e eu solicito, por favor, usem o dicionário, seja o Primeira, seja o da Porta Editora, porque eu estou completamente farto de ver gente a escrever largatos. Por amor de Deus, parem de escrever largatos. É mais complicado dizer largatos do que lagartos, ok? Por favor, os lagartos pedem que não escrevam largatos. É só isso que eu tenho a dizer. E já sabe, um grande abraço aqui ao Marquinho, que infelizmente foi removido, não por este comentário, mas por outros aqui na plataforma, de um teor mais complicado, que errou o ano da fundação. Um fortíssimo abraço, mas isso acontece.
e que Ioannidis, não é o Ioannidis, é o Ioannidis. Esse é o nome, né? Esse reforço. O Ioannidis, esse é o extremo. Pá, esse não foi, exato, não foi aquele que não veio. E é difícil o Ioannidis, ou o Ioannidis, fazer mais golos do que o Sudakov, que é um excelente jogador, diga-se de passagem, mas não é esse que estamos aqui a bater, quando não disputou a competição. Ok? É muito complicado um jogo atleta. É a mesma coisa que eu estava a dizer que o Soares no campeonato português é mais jogador que o Messi. É que o Messi nunca jogou no campeonato português. O Soares tem 4 jogos. Então é natural que esse jogador tenha mais golos. Ok? E tem mais minutos utilizados. Por exemplo, o Ricardo Gaio tem mais assistências no campeonato nacional que o Lionel Messi. Eu não sei se tinhas essa informação. Olha lá, só um à parte, o Gaio também tem mais taças que o Otamendi. Bom ponto, bom ponto. Mas isso é uma comparação ridícula, André. Sabes porquê? Porque disputaram a mesma competição. E isso é um bocado estúpido. Isso não faz sentido. Não faz sentido. O que faz sentido é discutirmos coisas que os outros. Um não jogou e o outro jogou. Neste momento, o rapaz a pegar na calculadora a tentar perceber como é que é esse cálculo. Pá, não confundam, pá. Pronto, foi erro meu, pessoal, foi erro meu. Pronto. Fica aqui então rapidamente o nosso recado didático. E bem, vamos agora aos comentários que realmente importam. Vamos aos comentários que realmente importam e começamos com os comentários mais votados da semana. E eu começo aqui com o Paulo Ferreirinha, com o Paulo Ferreira, a destacar aqui mercado horrível, carregado de incompetência, se não rolar em cabeças, algo de errado está muito mal. Francisco, nós falámos já sobre isto ainda há pouco, não é? Destacámos muito neste podcast. Acho que o mercado é mau num global por conta de, até porque lá está, o Sporting 1 minuto do fim identifica que havia uma falta de profundidade do plantel e faz aquele esforço que depois não acaba por culminar numa contratação. Mas eu acredito mais na tua versão. Aqui, se o Paulo está a dizer, se não rolar em cabeças, algo errado está algo errado. Eu aqui acredito mais, lá está, uma diferença apenas, uma divergência em leitura, e eu vou mais na leitura que está mais perto de ti, de que se isto seja um problema estrutural e não de Bernardo Palmeiro. Ou pelo menos acredito mais nesse ponto. Eu também, eu quero só agradecer ao Paulo Ferreira, que é nosso membro, e também obrigado por teres deixado aqui o comentário, Paulo, e às pessoas que estão aqui a acompanhar-nos também. Faço novamente o repto de tornarem-se membros. Podem vir, tal como o Paulo deixou o comentário, e entre os outros a deixar o comentário, podem participar na vida interna dos membros do Defender Sporting, e é sempre muito interessante porque nas segundas-feiras temos a live de membros que é exclusiva para os membros e podem falar de tudo e mais alguma coisa a nível de Sporting, e é sempre um momento interativo e de ouvir outras opiniões que não o Hugo ou o André ou até mesmo o Francisco. Tem outros intervenientes que são igualmente muito, muito importantes para a vida do Defender Sporting, e a eles um grande abraço a todos os nossos membros. Paulo, eu vou responder exatamente com aquilo que eu disse anteriormente. Acho que o Sporting tem sim que procurar fazer uma análise. Acho que o problema está na estrutura e não propriamente numa cabeça. Não sei se o Paulo referisse aqui a Bernardo Palmeiro especificamente ou não. Eu acho que primeiro nós temos que apurar responsabilidades, perceber o que é que falhou, porque o que falhou tem vindo a falhar nos últimos mercados. Não é uma coisa de agora ou que foi só deste mercado em específico. Portanto, eu vou-me focar naquilo que nós temos, a informação a leitura que eu faço, que é, o Sporting tem que sim primeiro apurar responsabilidades sobre o processo, sobre os moldes de como nós fazemos as coisas, e aí procurar uma forma de melhorar aquilo que nós temos. Porque, volto a dizer, acho que o problema está na ineficiência da estrutura, não de uma cabeça. Vamos então ao próximo comentário, que é do Guerreiro do Forte, a dizer que o final deste mercado acaba por ser um reflexo de todo o mercado, onde há uma grande demora para decidir. Temos agora de apoiar, temos uma boa equipa e já vimos isso em vários jogos. O tempo agora é de estar com o Sporting Clube Portugal. A verdade é que o Sporting não conseguiu usá-los, mas o plantel tem, como já referimos, tem muita qualidade. Tem muita qualidade o plantel do Sporting e que lá está, falta a tal profundidade. Mas André, se tens alguma coisa a acrescentar sobre este comentário do Correio?
Não, agradecer ao Correio pelo comentário também, mas pronto, eu acho que o mais importante deste comentário tem a ver com a questão do relembrar. A gente é uma boa equipa, pessoal. A gente está a falar de uma questão de, lá está, de aumentar a qualidade, não é uma questão do plantel não ter qualidade, de lutar por títulos, não ter qualidade. Agora, poderá ter menos rotação, sim, e fazia falta isso. Agora, não acho também que o plantel seja fraco, nem que seja inferior ao dos rivais, na minha opinião. Acho que até temos, e é uma opinião pessoal minha, acho que temos o melhor 11 inicial, mas isso é uma opinião mais pessoal. Mas lá está, o mercado acho que não é muito por aí, demora, de caso a questão do Vítor, demorou-se muito, só se atacou o Alves depois do Vítor sair, e acho que se perdeu ali cerca de quase de um mês. E lá está, tínhamos tudo para partir à frente e já estamos a partir atrás ou igual. Acho que foi só nesse sentido que este mercado foi mau, porque lá está, bicampeões, muito tempo, sem Mundial de Clubes, o plantel quase tudo bicampeão, manteve-se 90 e tal por cento do plantel, só saiu o Arder, o Jokers e o Israel, portanto, e os Gai, portanto, também saiu o Ricardo Gai, do plantel bicampeão, e tínhamos mais que tempo para fazer um mercado espetacular e fazer, lá está, essa aquisição do extremo e lá está, potencializar o que já tínhamos. Eu acho que perdemos essa oportunidade e é só por aí que acho que foi um mercado, não diria péssimo, mas acho que foi ali entre o médio e o mau. Acho que péssimo também é forte. Acho que iria para fraquinho. Acho que fraquinho Sim, é porque acho que também descreve um bocadinho também ele a satisfaz mais, tal. né? Não, satisfaz mais, eu diria mesmo insuficiente. Satisfaz menos, satisfaz Satisfaz menos. muito menos. Eu diria mesmo que foi insuficiente. Mas bem, vamos ao último comentário da semana, é do Rui Assunção. Um fortíssimo abraço para o Rui. Eu acredito no Varandas, mas muita gente aproveita o mínimo descuido para mandar abaixo o homem que nos voltou a pôr no mapa do futebol. É típico de adeptos e sócios com pouca cultura de vitória, são dores de crescimentos e de mentalidades. Confio no presidente e diga-me outro que tenha ganho 3 campeonatos em 5 anos. Destacar que aqui é uma resposta a alguém na secção dos comentários, mas foi o comentário mais votado da semana, inclusive. Eu gostaria de dizer ao Rui que eu concordo em grande parte com ele. Acho que não devemos colocar em xeque todo o trabalho efetuado pela direção. Acho que a direção vai errar, como todos e qualquer presidentes e administrações do Sporting Clube Portugal. Acho que a falha do mercado, lá está, que na minha visão e na própria visão do próprio presidente, quem identifica que falta profundidade ao minuto do fim do mercado, é porque as coisas, é porque falta a tal profundidade. Mas lá está, não estamos aqui, é um balanço do mercado a dizer que tem que cair a direção e que a culpa de tudo é de Frederico Varandas e de etc. e da administração liderada por Frederico Varandas. É confiar que se vão tomar decisões melhores, é confiar que esta equipa, que lá está, apesar de tudo, tem qualidade, possa seguir o seu caminho, e acho que temos que continuar a crescer. Acho que existem algumas falhas na atual administração, como existem em todas. Acho que a mais perentória nem é o mercado, tá? Nem é o mercado, nem a cultura, nem a cultura que esta administração transmitiu a nível de vitórias no futebol. Acho que é mesmo a ligação ao adepto e sócio e o ecossistema digital do Sporting Clube Portugal, não me canso sempre de referir. Acho que são os dois grandes pontos, os dois grandes pilares, digamos assim, negativos, como existem muitos positivos, como a conquista de títulos, o reequilíbrio das contas do Sporting Clube Portugal, a forma como se liderou em outros mercados, porque se este é insuficiente, muitos outros, dentro do mesmo período, por exemplo, o mercado em que chega o sueco e o atual capitão do Sporting, Morten Newman, terminamos, inclusive, esse mercado com provavelmente um dos melhores mercados do século XXI do Sporting Clube Portugal, se não o melhor. Mas acho que há alguns passos a poderem ser dados em frente, as obras do estádio, um outro ponto positivo para podermos colocar nesse teor e toda a recuperação de património do Sporting Clube Portugal. Temos muitos pontos por onde pegar. Agora, acho que estarmos a pedir cabeças e pontos, acho que é muito extremista, digamos assim. O momento atual é. Alarmante desnecessariamente, digamos assim. Porque acho que o trabalho tem sido globalmente bastante positivo, mas lá está. Há pontos em que temos que melhorar, não só este do mercado e a forma como ele termina, mas outros pontos, principalmente. Para mim, o ponto fulcral é na ligação ao adepto e sócio do Sporting. André,
rapidamente um comentário sobre isto e estendi-me um bocadinho mais neste comentário, porque acho que é um ponto também de esclarecer numa altura em que os ânimos estão muito exaltados. Olha, eu deste comentário só vou retirar e não é dos adeptos, acho que é do adepto português. Quando se ganha está tudo bem, quando se perde está tudo mal. Isso no desporto em geral é assim, e em Portugal é. Pronto, eu acho que é muito por aí. Porque eu concordo com o Hugo, há coisas más e eu até acrescento outra questão desta direção que tem a ver com as modalidades femininas e com algumas modalidades também que se acabaram sem necessidade nenhuma. Acho que, pronto, também tem-se coisas a melhorar, mas também tens coisas positivas. E eu acho que neste momento, dado o contexto atual da época, e estou a falar ao dia de hoje, pá, não acho necessidade desta. Pá, já havia pessoas em apocalipse quase total, acho que não. E é bom que haja essa exigência, acho que é bom também, quando não se ganha um jogo seja quase um apocalipse, pá, mas arranjar culpados, arranjar bodes expiatórios para tudo, pá, não. Não, mas eu acho extremamente positivo que o apocalipse do Sporting seja a primeira derrota. Sim, também Eu acho acho que sim. muitíssimo positivo e quero mais disso. Porquê? Porque pá, significa que a gente perder 3 ou 4 jogos seguidos já não é normal. Mas eu pronto, é nesse sentido. E também, mas depois também concordo com da questão da dor de crescimento, que o Sport andou 20 e tal anos, a gente querendo ou não, andámos 20 e tal anos a brincar. Portanto, as pessoas não estão habituadas a isto e têm medo de fantasmas. E acho que é muito. O pessoal até mais velho que eu, tem mais esses fantasmas do que se calhar eu. Mas pronto, e acho que é natural e não se queira perder o rumo. Mas eu acho que temos de ter calma, pelo menos nesta fase. O plantel é bom, as modalidades também até agora houve 2 supertaças, ganhámos as 2 também, estamos a começar bem a temporada. Pá, acho que é ter calma, sinceramente. E lá está, criticando sempre de maneira construtiva. O Hugo já disse umas coisas que estavam mal, eu já disse mais 2, não sei se o Chico terá mais algumas, mas também há coisas muito boas, portanto, acho que. E também concordo nisso, acho que no balanço o trabalho tem sido, apesar de não ser grande fã do Varandas, e pá, é uma opinião minha, mas acho que tem feito um trabalho muito bom. No geral, acho que tem feito. Pronto, tens essa questão do site também. Agora também não sei se falaram, mas acho que nestes meses acho que vai haver um dia parado o site. Não sei se vão estar, não sei se vão fazer, não quero estar a dar aqui fake news nem nada, mas pá, recebemos um e-mail a dizer que naquele dia o Sporting vai ter todas as suas. O Dia seu 8, digital, neste caso o site e tudo, pronto, ficou com esse site, vai ficar em baixo, vão estar a fazer melhorias e não sei o quê, pronto, eu espero que seja mesmo melhorias a nível de site e na questão ali não estou a falar da aplicação, pessoal, não tem nada a ver com isso, é mesmo a ver com os servidores, espero que melhor, mas pá, eu acho que temos de ter calma, pessoal, e neste momento não há nível para isso, neste momento. Francisco, rapidamente sobre este ponto, porque acho que aqui é da mais elementar justiça terminarmos, que para depois eu tenho um ponto adicional para depois colocar aqui em jeito mais humorístico, que tem a ver com este ponto, tá? Tem a ver com este ponto. As pessoas não entendem a correlação dos dois pontos, mas existe. Não, eu quero agradecer ao Rui por ter deixado o comentário. Eu percebo o que ele diz, até porque quando, e o André acho que tocou nisto e muito bem, que é quando se perde, os mortos acabam por reaparecer, ou aqueles que gostam de mortos vêm reclamar, a dizer que está tudo mal e não sei o quê. Já é a segunda ilação sobre morte que temos hoje. Cuidado Pá, com este podcast. é assim, eu comecei no Uber Eats das mortes, agora estou só a entregar por encomenda. Eu já estou como o outro fulano que estou a entregar por estágio. Pá, acho que nem tudo está mal, mas também nem tudo está bem. Mas há uma coisa que eu quero dizer e quero que isto fique bem assente, que é a exigência dos adeptos do Sporting mudou. O clube mudou. Tudo mudou dentro do próprio Sporting Clube Portugal. E ainda bem que hoje estamos muito mais exigentes. O Sporting e os seus adeptos estão acordados, estão ligados com tudo aquilo que está a passar no clube. E há uma coisa ainda que eu quero dizer, que é que nunca se falou tanto de Sporting, bem ou mal, eu quero que se fale do Sporting Clube Portugal. Especialmente quando se fala mal, ou seja, os nossos rivais falarem mal do Sporting, eu quero que eles cada vez continuem a falar mal do Sporting, porque isto quer dizer que o Sporting está no caminho ideal, está no caminho certo e que estamos a fazer as coisas bem. Portanto, vamos elevar, todos nós temos uma responsabilidade como adeptos e como sócios. Aqueles que não são sócios, faço o convite, tornem-se sócios do Sporting Clube Portugal. E aqueles que já são sócios continuem a ser exigentes com o clube, com a direção, com quem quer que seja. Mas agora eu peço uma coisa, que façam com elevação e com honestidade. Isto é muito importante. E falem sempre, mas sempre, do Sporting Clube Portugal.
E eu queria terminar de uma forma mais agradável e por isso, o último comentário, este é um bónus. Eu gostaria só de colocar aqui um abraço para o Miquel Pinto e que o Varandas paga-te quanto, porque esta semana foi o terceiro comentário com alusão a que Frederico Varandas terá, alegadamente, pago a nós, tá? A nós, nomeadamente, acho que aqui é mais pessoal, quem paga, acho que é da minha pessoa, é mais da minha pessoa, uma alusão a Frederico Varandas pagar ao defender o Sporting, e ficam aqui a saber então publicamente, colocando aqui este ponto, que são 75 mil euros por cada publicação efetuada, e depois existem alguns gatilhos para aumentar dessa publicação, e é por isso um dos fatores pelo qual o Sporting não contratou o tal extremo. Não houve tanta uma verba financeira, porque os lucros do mercado são normalmente repassados para isto, são normalmente repassados para comprar, a minha opinião, em prol de Frederico Varandas, e apenas dizer desse ponto, espero que o Micael consiga entender que a opinião pode ser de um lado ou do outro, e que lá está, que não faz muito sentido o presidente do Sporting andar preocupado com aquilo que eu digo. E ainda bem que não faz sentido, porque isso seria muito mau sinal. Era o presidente do Sporting andar preocupado com que um adepto ou um conjunto de adeptos falam no YouTube e em outras plataformas. Mas acho que ficaria muito mal ao presidente do Sporting, mas lá está. Se quiserem saber, são 75 mil euros por esta publicação sobre o Santos Just e pelas outras todas. Inclusive ele até paga naqueles posts que é criticar algum, por exemplo, o digital do Sporting, o vídeo que o André gravou, ele também pagou, porque aquilo é apenas para encobrir todo este bem maior que nós temos, que é falar Olha, bem. eu não quero gabar, mas eu há bocado também estavas a falar das modalidades. Só o mimo do Panic deu muito trabalho a fazer, foi 25 mil, portanto, pá, foi espetacular, já viralizou nas redes sociais, pá, valeu cada cêntimo. Fica esse ponto, então. Terminamos mais um Leão Rampante. Não sem antes dizer que é o Leão Rampante é o maior Leão Rampante da história. Quase 1h30 de Sporting Clube Portugal. Literalmente deu pano para mangas, sentido literal, neste ponto. Mandar um abraço a toda a gente que nos acompanhou em mais um episódio, disponível no YouTube e Spotify. E mais uma vez, subscrevam o canal, deixem o like, deixem a vossa opinião nos comentários. Cá estaremos diariamente para falar de Sporting. Francisco e André, despeço-me por hoje de vocês. Vemos o mais breve possível. E só terminar a gravação deste podcast com dar um recado. E agora vou perguntar ao Francisco. Francisco, é hora de dar um recado? É hora de dar um recado. Então, domingo, amanhã, estamos em direto a partir das 18 horas com uma emissão, com uma live stream especial para falar de Sporting Clube Portugal com um convidado, e por isso, passem por lá.